Boa tarde, então, pessoal. A gente está aqui no nosso encontro mensal de estudo do livro Conceito de Natureza, do Whitehead. Hoje a gente tem aqui o nosso querido Júlio, que é um profissional, um professor, um acadêmico da área de cinema, de artes visuais. Ele tem toda uma pegada com a estética que vai ser muito relevante para a gente. E trabalhar com esse capítulo na perspectiva da visão do Júlio vai ser bem interessante, né? Então, como sempre, a gente tem aí um tempo de 40 a 50 minutos para a exposição principal e o restante do tempo para a gente conversar, trazer insights, fazer perguntas ou trazer outras provocações, de forma que a gente não precise passar de 1 hora e meia de encontro, né? Então, vamos acabar aí por volta, no máximo, de 17 horas, tá bom? Então, sejam bem-vindos. Júlio, muito obrigado por ter aceito aí a atribuição, né? E estamos juntos. Boa tarde, pessoal. Tenho aqui, não é exatamente um slide, é um Word com algumas anotações aqui. Bom, gente, enfim, não lembrava especificamente desse capítulo, né? O capítulo 5, Espaço e Movimento, né? Que coube a mim fazer a devida apresentação hoje. Não lembrava especificamente dele, e ele é um capítulo bem denso, né? Difícil mesmo, eu acho. E, enfim, como a professora falou, né, a filosofia não é o meu campo de origem, né? Eu venho do cinema. É, então, vocês me perdoem se por vezes eu acabe incorrendo em uma ou outra, enfim, imprecisão, né? O próprio Whitehead, na verdade, no final do capítulo a gente vai chegar lá, ele termina fazendo graça da própria dificuldade do capítulo, né? Então, enfim, quando a gente chega lá, a gente lê esse trecho que eu acho bem característico, né, do humor do Whitehead, né, que de vez em quando vem à tona. Mas bom, vamos lá, né? Esse capítulo, né, o capítulo 5, de fato, enfim, ele vai representar um momento decisivo, né, na arquitetura mais geral, assim, do livro, né, o conceito de natureza. Se no capítulo anterior ele estava mostrando como o espaço, né, pode ser construído por abstração a partir dos eventos. Agora ele vai enfrentar uma dificuldade talvez mais complicada, né, que é a questão do movimento, né? Como pensar o movimento sem recair na ideia de um espaço absoluto pré-existente. Ele mesmo já ali na página, na- logo no início do capítulo, né? Ele vai dizer, né, o propósito dessa conferência é dar prosseguimento à tarefa de explicar a construção dos espaços como abstrações derivadas dos fatos da natureza. Quer dizer, em outras palavras, né, enfim, depois de mostrar de onde vem o espaço, o Whitehead ele precisa agora mostrar como pode haver movimento nesse espaço, né? E se a tradição clássica, enfim, tendeu a definir o movimento, enfim, da seguinte maneira, né? Um corpo ocupa posições diferentes em um mesmo espaço. Mas essa definição, ela pressupõe justamente aquilo que o Whitehead vem recusando desde o início do livro, né? Que enfim, um espaço único, permanente e independente dos eventos. Então, a pergunta, na verdade, é se os eventos são primários e o espaço é uma abstração derivada deles, como é que a gente pode compreender que alguma coisa se mova, né? Esse é o grande desafio do capítulo. E aí eu aqui, enfim, tentei esboçar o movimento que o capítulo vai fazer ao longo das páginas, né? A gente começa com as partículas de evento, depois contornos, sólidos, volumes, superfícies, áreas, rotas, extrações, trilhas de pontos, espaço atemporal, e ele vai terminar com a perpendicularidade, né? Já, enfim, estabelecendo ali uma deixa para o capítulo seguinte, onde ele vai desenvolver o conceito de congruência, né? Enfim, como de costume, né? O Whitehead ele faz uma série variada de inversões
Enfim, primeiro existem os eventos, então, né? Isso é uma coisa que eu acho que é importante ficar martelando aqui. Existem os eventos e as relações entre os eventos, e dessas relações a gente abstrai regiões espaciais, e somente então a gente vai poder falar de movimento. Então ele vai rejeitar, inicialmente, categorias que pareçam autoevidentes, né, como espaço, tempo, matéria, objeto, né, corpo. Para ele, essas categorias elas são problemáticas porque elas já trazem com elas uma série variada de pressuposições, né? Quando a gente fala, se ele começasse já a falar de movimento, é, enfim, ele já estaria pré-determinando uma certa ideia de espaço, de posição, de identidade, de duração. E é justamente isso que ele quer reconstruir, né? Então ele prefere adiar a definição do movimento até conseguir, enfim, angariar os instrumentos capazes de esclarecer, enfim, um movimento sem recorrer às categorias tradicionais, né? Então, enfim, é uma metodologia, enfim, bem Whitehead, né? Mas, enfim, que eu acho que talvez seja, em alguma medida, uma herança da matemática, né? Que muitas vezes funciona assim: você primeiro define um objeto, depois estabelece relações, constrói uma teoria e depois você demonstra o que que essa teoria vai resolver, né? E aqui nesse capítulo a gente tem um pouco isso. A gente passa páginas e páginas, né, dele falando sobre partículas de evento, contorno, superfície, sólido, volume, área, rota, estação. E somente lá pela metade do capítulo, né, quando a gente começa a se perguntar, né, aonde ele está querendo chegar com isso, é que ele vai revelar de fato qual é o problema que ele está querendo resolver, né? Então a gente fica ali aceitando ou tentando entender, né, o que ele está querendo dizer com cada um desses conceitos, e, e eu acho que em determinado momento as coisas começam a se encaixar um pouco melhor, né? É como se a gente estivesse aprendendo uma língua para poder conversar, né? Enfim, eu pelo menos tive essa sensação ao longo enfim, relendo, né, o capítulo. É um capítulo muito difícil, mas em determinado momento as coisas de fato começam a ficar menos nebulosas, e você consegue, pelo menos essa foi a minha experiência, acompanhar melhor a intenção do Whitehead, né? Mas bom, tá. Então, relembrando, né? O Whitehead ele parte dos fatos da natureza, dos eventos, né, das relações entre os eventos. Ele vai procurar mostrar como os espaços podem ser construídos por abstração a partir deles. Então né, a lógica vai seguir essa operação que eu tentei esboçar aí, né? Ele começa falando das partículas de evento, né, e o desafio como fazer a geometria se só existem eventos, né? É, e, enfim, eu acho que a gente poderia dizer que a geometria clássica ela parte do ponto, e o Whitehead ela vai considerar isso um erro metodológico. Ele vai partir dos eventos. Como fazer isso então? E aí ele lança a mão desse conceito abstrativo, né? As partículas do evento, que seriam, acho que a gente pode dizer, o equivalente funcional do ponto. É, ele vai cumprir elas vão cumprir para o Whitehead aquilo que o ponto cumpre para o Euclides, né? Só que, claro, com uma diferença decisiva: a partícula de evento é uma abstração, né? Ela não é uma partícula material, né? Não é um átomo, um elétron, né? Ela é um elemento substrativo limite. Enfim, uma partícula de evento, ela não é exatamente um evento minúsculo, né? Ela não é um pedacinho do evento, ela é o limite ideal de uma série de eventos cada vez menores. Eu, peraí, já estou aqui avançando aqui, né? Bom, eu fiquei aqui tentando pensar numa imagem, e a que me veio assim à mente foi a imagem de um mapa, né? Que você vai
um mapa de uma cidade que você vai ampliando, né? Um zoom in, assim. Então, primeiro você tem a cidade, depois você tem o bairro, depois uma rua, depois uma casa, depois um quarto, depois sei lá, um livro na estante, depois uma palavra, depois uma letra, depois o traço da letra. A gente nunca chega num último objeto, né? A gente pode sempre ampliar cada vez mais, né? Nesse zoom in. A partícula de evento ela é o limite ideal desse processo de refinamento, né? Enfim, tá. A posição da partícula, ela é a primeira. Desculpa, gente. A posição da partícula ela é relacional, né? Essa é a primeira propriedade da partícula de evento que o Whitehead, enfim, vai nos chamar a atenção. Quer dizer, ele vai dizer, eu acho que eu não anotei a página específica em que ele diz isso, mas ele vai dizer aqui, né? Observe, não anotei sim, 119, logo a primeira página. Observamos que as partículas de evento são dotadas de posição com respeito umas às outras. O que é importante sublinhar é justamente esse umas às outras, né? Quer dizer, a posição ela não é uma propriedade interna da partícula. Não existe uma partícula que carrega consigo uma coordenada espacial. A posição dela vai depender sempre das relações que ela mantém com outras partículas e com a estrutura temporal na qual ela está inserida. Bom, como uma posição é construída, portanto, Whitehead ele vai, nesse momento, retomar uma definição do capítulo anterior, né? Uma posição é uma qualidade adquirida por um elemento espacial, porque certos momentos se intersecionam nele. Isso ele já havia abordado no capítulo 4. E daí ele vai, enfim, desmembrar em três conceitos, né? O conceito de momento. Um momento ele não é um instante psicológico, nem um átomo do tempo, ele é um corte abstrato da natureza, né? Cada momento determina um espaço instantâneo. O segundo é a cobertura, né? Enfim, não se trata aqui de uma cobertura física, né? Mas de uma relação abstrata de inclusão. Um momento cobre uma partícula que, por sua vez, pertence ao espaço instantâneo definido por aquele momento. E, em terceiro lugar, a noção de interseção. Né? Uma posição, ela é construída, assim como um ponto da geometria pode ser determinado pelo encontro de coordenadas, uma partícula adquire sua posição porque diferentes elementos abstrativos vão convergir sobre ela. Então, enfim, a própria posição é um resultado e não um ponto de partida, né? Depois disso, o Whitehead ele vai fixar, né, um sistema temporal chamado alfa. Na verdade, ele fala um sistema temporal qualquer, né? E aí, de novo, a palavra qualquer é importante, porque, enfim, não existe um único sistema temporal absoluto, né? Há vários sistemas possíveis. Escolher alfa significa apenas escolher um referencial, para iniciar a descrição. Dentro desse sistema, vai haver um momento m, né, que cobre determinada partícula. Nesse instante, ocorre a primeira determinação da posição. Aqui. A partícula pertence ao momento m, mas onde ela está dentro do espaço correspondente a m. A pergunta devia estar aqui. A interrogação. A localização completa acontece em dois passos. Primeiro determina-se o momento, depois determina-se a posição espacial dentro desse momento. Isso quer dizer que uma posição ela vai ser resultado, né, da conjugação da coordenada temporal com as coordenadas espaciais. Então a gente vai ter aí, enfim, um múltiplo quadridimensional, né? É uma dimensão temporal mais três dimensões espaciais, quatro dimensões. E aí a gente já vê aqui, né, uma diferença decisiva em relação à física clássica, né? O Whitehead ele não começa postulando um espaço-tempo de quatro dimensões, ele mostra
enfim, que a própria ideia de um contínuo quadridimensional vai emergir da análise das relações entre os eventos, né? A quadridimensionalidade não é um axioma, é uma conclusão, é um resultado, né? Bom, ele passa então da definição abstrativa da partícula de evento para sua função na delimitação de eventos finitos. A partícula de evento, para ele, funciona como um elemento limite e pode ser tratada como algo sem extensão própria. Um evento finito, contudo, é extenso. Aí fica uma pergunta: como as partículas se relacionam com esse evento finito? Bom, a partícula de evento ela vai ser obtida por séries abstrativas de eventos cada vez menores. Então, ela, enfim, pode ser tratada como algo sem extensão própria. Mas um evento finito ele é extenso, ele possui uma duração, né, uma extensão espacial, limites relativamente definidos. Por isso, um evento concreto ele não ocorre, é, não ocorre em um ponto isolado, né, uma tempestade, uma, o deslocamento de um corpo, uma vibração sonora. Ele vai ocupar uma região do múltiplo quadridimensional. Então, quando Whitehead afirma que um evento finito ocupa uma fatia limitada desse múltiplo, ele quer dizer que esse evento se distribui por uma extensão espaço-temporal determinada. Bom, dado uma partícula de evento, qual vai ser a sua relação com esse evento finito? Ele vai estabelecer três possibilidades. Acho que eu coloquei elas aqui. A primeira delas, ele vai dizer exterior. A partícula está exterior ao evento quando, a partir de certo ponto da série abstrativa, todos os pequenos eventos permanecem completamente separados. O interior, a partícula está interior ao evento quando todos os pequenos eventos suficientemente avançados na série estão inteiramente contidos em um evento. E nesse caso, a partícula pertence à região ocupada pelo evento. A terceira possibilidade, a do limite. A partícula é limítrofe quando os pequenos eventos se sobrepõem ao evento, mas não estão totalmente contidos nele. Ela toca simultaneamente o interior e o exterior. A imagem intuitiva é a de uma aproximação indefinida a uma atmosfera. Qualquer pequena região em torno dela intercepta os dois lados. A partir dessa classificação, né, enfim, o evento organiza todo o conjunto das partículas em três classes: partículas exteriores e partículas limítrofes. O conjunto das partículas interiores constitui a região ocupada pelo evento, o conjunto das partículas limítrofes constitui o seu contorno. E aí é importante a gente não imaginar o contorno apenas como uma casca espacial, né, tridimensional. O evento ele é quadridimensional. Então, esse contorno ele também vai incluir limites espaciais, temporais e espaço-temporais mistos, né? Um evento como uma chama, né, por exemplo, enfim, ele não possui apenas bordas espaciais, mas também um início e um término, né? O contorno ele deve, portanto, incluir tudo isso. Da noção de contorno, ele vai à noção de adjacência. Depois de definir o contorno, ele vai dizer dois eventos vão ser adjacentes quando eles possuem uma junção. Eles não se sobrepõem, e nenhum está contido no outro. A gente pode dizer, em termos talvez um pouco mais simples, que eles se tocam, mas eles não se interpenetram, né? A analogia de dois blocos, né, encostados funciona, eu acho, desde que a gente reforce, né, que esses blocos eles são regiões espaço-temporais, né, e não apenas corpos espaciais. A fronteira compartilhada entre eventos adjacentes vai ser justamente a deixa para o conceito de sólido, né? Que, enfim, é um dos mais importantes aqui dentro desse capítulo. Isso porque dois eventos que são
adjacentes, quando eles se tocam sem se sobrepor, sem que um esteja contido no outro, né, os seus contornos eles devem compartilhar uma porção comum. Essa porção comum, o Whitehead vai chamar de lugar geométrico tridimensional. É, Enfim, um lugar geométrico significa aqui um conjunto de partículas definido por uma condição precisa, né, que enfim, essa condição é justamente pertencer, né, simultaneamente ao contorno de dois eventos adjacentes. Como os eventos são quadridimensionais, a fronteira comum entre eles vai ser tridimensional. É essa fronteira que ele chama de sólido, tá? Bom, existem dois tipos de sólido. O primeiro é o volume, enfim, e aí eu acho que sólido, né, é um conceito bem escorregadio, né, e o Whitehead ele faz uso às vezes de termos enfim, nos colocam, enfim, nesse lugar, né, de escorregar aqui e ali, porque o sólido ele imediatamente nos leva a pensar um corpo material, né, enfim, uma pedra, né, enfim. Mas não é isso que o Whitehead tá querendo dizer, né? O sólido ele é uma configuração geométrica tridimensional de uma partícula de evento. É, Ele não é necessariamente um corpo material, né? Ele é antes uma estrutura de fronteira. E isso é importante porque mostra novamente o método do capítulo, né? O sólido, nesse sentido material, né? Ele não precede aos eventos, né? Ele surge da relação entre eles. Então, dois tipos de evento, né? O volume é um sólido quando está inteiramente contido em um único momento. O volume ele é um sólido instantâneo. E depois ele vai falar do sólido errante, né? Um sólido errante é quando ele não está inteiramente contido em nenhum momento. Ele atravessa uma sucessão de momentos e se estende obliquamente pelo múltiplo espaço temporal. O termo errante é importante sublinhar, né? Ele não significa que o sólido se mova como um objeto, né? Ele significa apenas que ele não cabe inteiro numa única seção instantânea da natureza. Enfim, nisso a gente também enxerga duas maneiras de considerar um sólido, né? Enfim, o sólido como um lugar geométrico, né? E o sólido como um elemento abstrativo. O sólido como elemento geométrico, ele denomina, né, o agregado de partículas de evento que possui certa qualidade de posição, e o sólido como elemento abstrativo, enfim, não é definido diretamente como um conjunto de partículas, mas pelas séries de eventos que convergem para ele. Então, o Whitehead está mostrando para a gente, né, que a mesma estrutura ela pode ser apresentada de duas maneiras, né, como um agregado de partículas e como limite comum de séries abstrativas de eventos. Bom, em seguida, ele vai fazer uma das passagens que eu acho mais interessantes, né? Enfim, curiosas, ele vai comentar a nossa dificuldade em perceber os sólidos errantes, né? Enfim, e isso eu acho bem interessante, que acho que eu peguei aqui um trecho, página 123, ele diz assim: é difícil saber até que ponto nos aproximamos de qualquer apreensão dos sólidos errantes. Seguramente não imaginamos fazer nenhuma aproximação tal. Nesse caso, porém, nossos pensamentos, no que tange aos indivíduos que efetivamente se ocupam dessas questões, de tal modo se encontram sob controle da teoria materialista da natureza, que dificilmente valem como evidência. Bom, o que ele está, enfim, querendo dizer com isso, né? Tentando responder a essa nossa dificuldade de perceber os sólidos errantes. Ele vai dar uma razão perceptível e uma razão metafísica.
né? A nossa percepção ela tende a privilegiar cortes instantâneos. A gente tende a perceber ou representar coisas como corpos tridimensionais presentes agora, né? A gente vê uma mesa nesse instante, né? O computador, uma pessoa, né? Mesmo quando a gente reconhece que esses corpos mudam, a gente imagina a mudança como uma sucessão de configurações instantâneas. A gente pensa primeiro nos volumes e depois a gente acrescenta o movimento, né? O sólido errante, ele exige o procedimento inverso, justamente. Aprender como uma única estrutura aquilo que se distribui por diversos momentos. Então é preciso ver simultaneamente, por assim dizer, não apenas o objeto agora, mas também uma sucessão da sua história ou trajetória espaço-temporal. Além disso, há aqui também, né, uma crítica ao materialismo clássico, né, que para o Whitehead molda um pouco a maneira da gente pensar. A concepção naturalista da natureza nos acostumou pensar segundo esse esquema, né? Existem corpos materiais, cada corpo ocupa um volume espacial e o tempo transcorre, né? O corpo muda ou conserva a sua posição. E nesse sistema, né, aquilo que é plenamente real é o corpo tridimensional instantâneo. A história é apenas uma sucessão de estados instantâneos. E o White está tentando justamente inverter essa, essa hierarquia, né? Bom, do volume, ele vai para a noção de superfície. Quando um momento cruza um evento, ele produz um volume. É a seção tridimensional daquele evento em um espaço momentâneo. Mas o momento não corta apenas o interior do evento, ele cruza também o seu contorno. A parte do contorno compreendida naquele momento constitui a superfície limítrofe do volume. Pois é. O evento ele é quadridimensional. O seu corte por um momento é um volume tridimensional e o corte do seu contorno, enfim, é uma superfície bidimensional. Nesse momento ele vai trazer essa ideia de continuidade dedekindiana, né? Se eu não me falha a memória, ele está ali fazendo referência a um matemático russo, soviético, enfim. E essa é uma seção que eu acho que tem muito a ver com uma ideia que a gente chegou a discutir em algum encontro anterior, né? Numa diferença com o Bergson lá, a continuidade do devir e o devir da continuidade, né? Eu acho que aqui já há uma semente, né, dessa discussão que depois ele vai elaborar, aprofundar lá no processo de realidade, né? Porque o White está dizendo que o fato de todo volume possuir uma superfície limítrofe está na origem da continuidade dedekindiana do espaço. Mas isso não quer dizer, né, enfim, não basta dizer que a superfície garante que não há lacunas, né? O ponto mais importante é que essa superfície ela permite determinar uma separação completa entre interior e exterior. Em um corte, um contínuo ele vai ser dividido em duas classes, né, de tal modo que não há um intervalo entre elas, né? Não há um vazio entre elas. Então a superfície limítrofe ela articula o interior e o exterior de um volume sem introduzir um terceiro domínio intermediário. Então, por isso, a continuidade ela não deve ser confundida com a ausência de fronteiras. Ao contrário, a continuidade espacial ela se manifesta na possibilidade de estabelecer fronteiras sem produzir hiatos. Enfim, é um troço um tanto paradoxal, né? A superfície ela separa, mas ela não rompe o contínuo. Ela é simultaneamente limite do interior e início do exterior. E essa formulação, como eu estava dizendo, né, ela vai se aproximar dessa ideia, né, do devir da continuidade, né? A continuidade ela não é
uma massa indiferenciada anterior às distinções, ela é produzida e articulada por relações de delimitação, de interseção e passagem, né? Enfim, tá. Da superfície, a gente vai para a noção de áreas momentais. E o Whitehead ele vai aqui, né, considerar dois eventos diferentes, cruzados pelo mesmo momento. Cada interseção produz um volume, e cada volume possui sua superfície limítrofe. Como esses dois momentos pertencem ao mesmo espaço instantâneo, eles vão se sobrepor. A sobreposição modifica a função de certas porções das suas superfícies, né, das superfícies desses, é, enfim, volumes, né? E esse procedimento vai permitir ao Whitehead destacar determinadas porções da superfície. São justamente essas porções que ele está determinando que ele vai chamar de áreas momentais. Uma área momental, ela é uma porção bidimensional de superfície compreendida em um único momento. Ela é bidimensional, ela é instantânea relativamente ao sistema temporal, ela é derivada da superfície de um volume e ela é delimitada pelas relações de sobreposição entre volumes. Assim como um volume é um sólido contido num momento, uma área momental é uma porção de superfície contida num momento. Bom, vamos lá. Daí vamos para a noção de rotas. Das áreas momentais situadas no mesmo momento, duas áreas momentais, né, situadas no mesmo momento podem se cortar uma à outra. Como ambas são bidimensionais, a sua interseção vai ser unidimensional. O Whitehead ele vai chamar esse segmento de rota momental. A rota momental ela é um segmento unidimensional inteiramente contido em um espaço instantâneo. Ela não precisa ser reta, ela pode ser curvilínea, né? Ela designa uma extensão linear e não necessariamente uma linha reta. Bom, existe a rota momental, mas vai existir outro tipo de rota, que é a rota errante. Ela enfim, mais importante para o raciocínio que o Whitehead está, enfim, empreendendo aqui. A rota errante, ela também vai ser chamada de estações, né, ou estação, enfim. Se a rota momental ela está inteiramente compreendida em um momento, a rota errante ela não está contida em momento algum, né? Ela se estende através de diferentes momentos do múltiplo quadridimensional. As rotas errantes, elas são estações, elas correlacionam posições entre momentos diferentes. Em cada momento, ela aparece apenas uma vez. Então, se a gente tentar esquematizar aqui a coisa, né? Se a gente tivesse momento um, momento 2, momento 3, momento 4, a estação ela cruza cada um deles em uma única partícula. Então, a partícula um no M1, a partícula 2 no M2, e assim, enfim, sucessivamente, né? A estação ela não está ligando exatamente as partículas, ela está ligando a posição dessas partículas, né? O que permanece não é a partícula, mas a posição, né? A estação ela vai identificar uma posição que permanece reconhecível através da sucessão dos momentos, tá? É, tá, então, enfim, a gente pode também imaginar um momento da natureza, né? Enfim, imaginar dois momentos da natureza, né? Um agora e um daqui a um segundo, né? Cada um vai possuir o seu próprio espaço momentâneo. Como é que a gente pode saber que um ponto do primeiro espaço corresponde ao mesmo lugar no segundo? Como reconhecer que um lugar permaneceu o mesmo quando o tempo passou?
É isso que a estação está tentando resolver. É, enfim, o Whitehead ele define uma rota errante como ele define a estação como uma rota errante que em nenhum momento pode cortar. Não, peraí, deixa eu recomeçar. É, a estação ela vai ser decisiva, né? Porque é, ela vai permitir ao Whitehead, né, representar uma posição que permanece ela mesma em momentos diferentes, né? A estação, mais uma vez, ela não vai ligar as partículas, ela vai ligar as posições, né? Tá. Ele precisa desse conceito, mais uma vez, enfim, para poder explicar como cada momento tem o seu próprio espaço independente, como um espaço pode ser ele mesmo em momentos diferentes, né? Tá. Tudo isso exigiria um critério de identidade espacial que a estação está tentando resolver, né? Bom, e aí é justamente aqui, eu acho que é página 100, eu acho que eu anotei aqui, eu peguei o- a citação, é uma longa citação aqui, página 126. É aqui que ele vai, enfim, depois de páginas e páginas, né, bem densas e difíceis, né, como vocês estão vendo aqui, ele define de maneira mais clara aqui o propósito, né? Vamos lá. O problema geral para a nossa investigação consiste em determinar um método de comparação de posição em um espaço instantâneo com posições em outros espaços instantâneos. Podemos nos limitar aos espaços dos momentos paralelos de um sistema temporal. De que modo deverão ser comparadas as posições nesses diferentes espaços? Em outras palavras, o que entendemos por movimento? Eis a questão fundamental a ser levantada com respeito a qualquer teoria de espaço relativo. E, a exemplo de diversas outras questões fundamentais, é grande a possibilidade de ficar sem resposta. Replicar que todos sabemos o que entendemos por movimento não é uma resposta. Claro que sabemos, no que tange a nossa apreensão sensível. Minha reivindicação é a de que nossa teoria de espaço deve investir a natureza de algo a ser observado. A questão não terá sido respondida com a apresentação de uma teoria segundo a qual nada existe a ser observado, e reiterando então que, não obstante, observamos efetivamente tal fato inexistente. A menos que o movimento seja algo como um fato da natureza, a energia cinética, o momento e tudo quanto depende desses conceitos físicos, evapora de nosso rol de realidades físicas. Mesmo nesta era revolucionária, meu conservadorismo se opõe frontalmente à identificação do conceito de momento como uma irrealidade. Bom, esse momento também é muito interessante porque, enfim, o White está também aqui esclarecendo um pouco, né, a sua visão de filosofia, sua metodologia filosófica, né? Ele vai criticar essa resposta, todos sabemos o que é movimento. E ele empreende mais uma vez esse retorno constante, né, à experiência. Enfim, eu acho legal a gente falar um pouco mais sobre isso, né? A familiaridade perceptiva, ela não substitui a teoria, né? A gente sabe reconhecer movimento na experiência comum, mas uma teoria do espaço, ela deve explicar o que na natureza torna o movimento observável. Qual estrutura permite distinguir movimento de repouso? Como posições em movimento, em momentos diferentes podem ser comparadas. E ele rejeita, né, uma teoria que diga que, enfim, que tudo não passa de uma ilusão, que não existe movimento como fato objetivo. Ele parte do axioma, né, de que o movimento é um ato físico, é um fato da natureza. Enfim, ele não é apenas uma aparência, não é uma construção mental, não é uma forma subjetiva de organizar sensações, né? O movimento ele deve corresponder a algo efetivo presente na natureza.
E esse retorno constante à experiência é outro traço Whiteheadiano, né? Ele constrói abstrações extremamente sofisticadas, mas nunca dá autonomia completa a elas, né? Enfim, o movimento do capítulo é sempre duplo, né? Abstração e retorno à observação. Abstração e retorno à observação. Um outro trecho que eu separei aqui, né, na página 128, ele diz: ao se contemplar a natureza em busca de evidências de posições absolutas, será ocioso recorrer ao múltiplo quadridimensional de partículas de evento. Esse múltiplo foi obtido pela extensão do pensamento para além do imediatismo da observação. Nada encontraremos nele senão o que ali colocamos a fim de representar no pensamento as ideias originadas de nossa direta apreensão sensível da natureza. A fim de descobrir evidências das propriedades a serem encontradas no múltiplo de partículas de eventos, devemos sempre recorrer à observação das relações entre eventos. Bom, a gente vê aqui, né, é, é, enfim, quase uma espécie de sei lá, né, uma espécie de ética da abstração, né? A abstração ela é absolutamente indispensável, é, mas ela não deve esquecer a sua origem, né? E isso eu acho que também ajuda a gente a entender por que que o Whitehead está o tempo todo também tentando trazer exemplos concretos. É, enfim, aqui nesse capítulo tem alguns, né? O trem, a estrada, né? A mina que explode, a folha verde, o Abraão deixando a sua terra, né? Eu acho enfim, esses exemplos eles não funcionam apenas como ilustrações pedagógicas, né? Eles funcionam também como é, critérios assim de controle da própria teoria, né? A teoria ela só vai ser aceitável se ela conseguir reencontrar nesses exemplos aquilo que ela está tentando explicar. Acho também que nessas passagens aí, né, a gente tem, eu coloquei aqui nas anotações, né, uma acepção um pouco diversa do que a gente tende a ver na filosofia, né, na relação da filosofia com o senso comum. A minha impressão é realmente de que o Whitehead ele não pretende nem exatamente superar, nem exatamente conservar o senso comum, né? O que ele procura é explicar o senso comum, né? A filosofia ela não vai começar contra o senso comum, como me parece que tende a ser tradicionalmente, né? É, o Whitehead ele confere inicialmente uma legitimidade inicial ao senso comum, né? Não é uma ilusão, é o terreno sobre o qual a filosofia deve trabalhar, né? É claro, o senso comum ele não explica a si mesmo, ele é filosoficamente ingênuo, né? É, mas me parece que, né, eu até anotei aqui um outro momento aqui na página 130, né? Eu acho essa frase dele aqui bem bonita, assim. O propósito de uma discussão de tais fatores pode ser descrito como o de fazer com que coisas óbvias pareçam extraordinárias. E eu acho que esse é muito movimento, assim, sobretudo da metade para o final do capítulo, né? É, a filosofia ela vai buscar tornar o senso comum estranho, né? A ideia não é destruir o óbvio, é revelar a sua profundidade, né? Bom. Nesse momento aqui, ele vai partir para a questão do movimento e do repouso, né? O movimento ele pressupõe a ideia de repouso. Enfim, nesse momento é que ele traz aí o exemplo do Abraão, né? Que deixa a sua terra de origem enquanto ela permaneceu onde ela estava, né? A formulação ela revela a estrutura conceitual, né? Algo se desloca e algo permanece, né? O movimento ele é reconhecido pela diferença
entre essas duas coisas. Uma teoria do movimento e uma teoria do repouso, na opinião do Whitehead, são uma mesma e única coisa com diferentes ênfases. Isso porque ambas dependem da mesma correlação de posições sucessivas. Se um corpo ocupa posições pertencentes à mesma estação, ele está em repouso. Se ele ocupa posições pertencentes a estações diferentes, ele vai estar em movimento. Além disso, a teoria do repouso, né, e, portanto, a teoria do movimento, vai depender também de uma noção de posição absoluta, né? Enfim. É, e essa posição, ela não vai pertencer a um único espaço momentâneo. Ela é uma posição correlacionada ao longo de uma série de espaços. Então, é importante entender que, enfim, não se trata de uma posição absoluta universal, né, válida independentemente de qualquer sistema temporal, né? É, Trata-se aqui de uma posição absoluta relativamente a um sistema temporal específico, né? Enfim, há um evidente, né, um aparente paradoxo, né, entre espaço relativo e posição absoluta, e o White está tentando, enfim, escapar desse emaranhado aí, né? É, de que maneira, né? Bom, o White ele rejeita a ideia de que, enfim, se o espaço é relativo, não pode haver posição absoluta. Para ele, podem existir várias definições alternativas de posição absoluta. A posição é absoluta dentro de um sistema temporal específico, mais uma vez, né? Mas ela pode mudar quando a gente escolhe um outro sistema temporal. Então, o absoluto ele não significa único, ou universal, né? Ele significa estável e bem definido relativamente a uma estrutura temporal determinada. Ele vai falar, né, de sistemas temporais alternativos, enfim, ele admite, né, essa possibilidade de diferentes sistemas temporais. Cada sistema temporal organiza a natureza em uma série de momentos paralelos, uma série de espaços momentâneos correspondentes, né, e dentro de um sistema temporal determinado, a gente pode estabelecer uma correlação entre esses espaços sucessivos. Essa correlação define quais posições contam como a mesma posição através do tempo. Um outro sistema temporal pode estabelecer uma correlação diversa, né? Há várias estruturas possíveis de repouso, várias definições de posição absoluta e nenhuma posição absoluta única para todos os sistemas. Bom, o que vem a ser, portanto, né, o espaço atemporal? É, o, o espaço atemporal, ele é essa estrutura abstrata que reúne e correlaciona os espaços momentâneos sucessivos. Ele não é um espaço situado fora do tempo exatamente. Ele é atemporal no sentido de que seus pontos não pertencem apenas a um momento particular, né? Cada ponto reúne posições correspondentes em todos os momentos de uma série temporal. É um ponto no espaço momentâneo, é uma partícula de evento. Um ponto no espaço atemporal é uma estação. E essa distinção ela é fundamental para o Whitehead, né? No espaço atemporal, um ponto não é uma partícula isolada. Ele é uma estação, né? O conjunto de partículas é, correlacionadas ao longo dos momentos sucessivos. Esse ponto ele representa uma posição que permanece a mesma dentro daquele sistema temporal. Então, sei lá, a gente pode pensar também aqui, né, numa estação ferroviária, né, fixada no solo terrestre aqui em momentos diferentes, né? Então, é, às 8 horas da manhã a estação ocupa uma determinada posição, às 9 ocupa certa posição, às 10 ocupa certa posição,
Se a gente escolhe um sistema temporal ligado à superfície terrestre, né, como eu disse, e a gente correlaciona essas posições como o mesmo lugar, né? O conjunto dessas posições forma uma estação no sentido Whiteheadiano, né? Um trem em repouso nessa estação permanece na mesma estação abstrata Whiteheadiana. Quando ele parte, ele vai passar a ocupar posições pertencentes a estações Whiteheadianas diferentes. Agora, se a gente considerar um outro sistema temporal, né, um sistema ligado ao Sol, por exemplo, aí a própria estação ferroviária terrestre não estará em repouso. A sua a sua posição absoluta será, vai ser definida de uma outra maneira, né? Enfim, esse exemplo eu acho que ele, enfim, pelo menos me ajudou, né, a mostrar por que enfim, existe posição absoluta relativamente a um sistema e não há necessariamente uma única posição absoluta universal. Tá. Bom, em seguida, né, uma pergunta que ele vai se colocar: como fundar objetivamente a noção de posição absoluta e de movimento sem recorrer ao espaço absoluto newtoniano? E aí, mais uma vez, o ponto de partida não vai ser a geometria, né? Curiosamente, não a geometria que ele acabou de criar, né? Mas a estrutura da percepção. Enfim, por quê, né? Porque o múltiplo de partículas de evento é uma abstração. Ele foi construído para representar a natureza. Ele não pode, a gente não pode utilizar ele como prova daquilo que a gente quer é, descobrir, né? Isso é um, é um aviso metodológico eu pelo menos enxerguei assim, né? Uma piscadela irônica ao Einstein, né? Que aparece poucas vezes citado expressamente no capítulo, mas me parece que ele está ali no pano de fundo, né? É, enfim, a gente nunca deve procurar nas abstrações, né, aquilo que só pode ser encontrado na experiência da qual elas nasceram, né? Então, aonde procurar? Enfim, não exatamente nas partículas, não no espaço, não na geometria, mas nas relações entre os eventos, né? É, ele vai dizer aqui na página 129, né? Olha lá. Quando analisamos os fatores da natureza, tais como imediatamente revelados na pressão sensível, devemos observar o caráter fundamental do objeto, da percepção, do estar aqui. Isso está lá na página 129. Essa, enfim, essa parte eu acho ela também bem interessante, assim, porque inicialmente eu me vi pensando que Whitehead talvez estivesse aqui se aproximando do que a gente chamaria de uma fenomenologia, né? Mas, enfim, acho que ele não gostaria muito do termo, né? Não, não me pareceria que Whitehead apreciaria essa classificação, né? Talvez a noção de empirismo radical, né, do James, ou uma investigação experiencial, não sei, enfim. Mas o fato é que aqui a argumentação ela muda um pouco de registro, né? Então, não é como a geometria define uma posição, mas o que encontramos na própria experiência quando a gente percebe um aqui e um agora. E é nesse momento que vai aparecer a noção de evento percipiente, né? A duração presente, o aqui, e a cogrediência, né? Tá, vamos lá, vamos aqui. Tá. Na página 130, a gente tem essa citação aqui que eu acho também bacana, né? É um outro momento em que ele traz um exemplo concreto da folha, né? Ah, ele vai dizer aqui, vamos ler. Por exemplo, perceba uma folha verde. A linguagem dessa asserção suprime toda referência a quaisquer fatores outros que não a mente percipiente.
a folha verde e a relação de apreensão sensível. A linguagem descarta os fatores óbvios e inevitáveis que constituem elementos essenciais da apreensão. Estou aqui, a folha está ali. E o evento aqui e o evento que é a vida da folha ali estão ambos imersos em uma totalidade da natureza que é agora. Totalidade que abriga outros fatores, os quais é irrelevante mencionar. Portanto, a linguagem, a miúde, defronta a mente com uma enganadora abstração da indefinida complexidade do fato da apreensão sensível. Enfim, é, o Whitehead está, enfim, fazendo uma crítica, né, à teoria clássica da percepção, né? Enfim, veja uma folha verde, né? Parece algo um tanto inocente, mas segundo ele essa frase ela esconde muita coisa. É, ela faz parecer que existe apenas uma mente, uma folha, né, uma relação entre elas. Mas isso é falso, né? Na realidade, existem também, né, um agora, um aqui, uma duração, um evento percipiente, uma natureza inteira, né, que envolve ambos. Né? A linguagem ela acaba simplificando violentamente a experiência. Bom, a noção de cogrediência ela está vindo para ajudar o Whitehead justamente nessa complexificação da experiência, né? Ele vai definir o conceito como sendo a relação entre o evento percipiente e a sua duração presente. É a relação entre o aqui e o agora. Enfim, isso é tudo, mas isso tudo é bem grande, né? Porque enquanto essa relação permanece constante, o aqui continua tendo um significado único, né? Ou seja, eu continuo percebendo a partir do mesmo ponto de vista. É, Quando o presente termina, né? Quando é que ele acaba? Leo White diz que o presente ele não termina simplesmente porque o relógio avançou, né? Ele termina quando o aqui vai deixar de conservar a sua identidade. Então, a gente tende a pensar, né, que o tempo passa e o presente acaba. Né? O Whitehead ele parece estar invertendo um pouco a coisa. Né? O aqui muda e o presente se rompe. E aí ele vai trazer outro exemplo concreto, que é o do trem. Enfim, quando a gente olha, né, pela janela de um trem expresso, tudo muda, né, tão rapidamente que o presente parece curtíssimo, muito breve, né? Já numa paisagem imóvel, o presente parece durar muito mais, né? Ele diz aqui numa outra passagem que eu acho bem bonita, né? Ele diz aqui, ó, né? Ao olharmos para fora do vagão em um trem expresso, o presente passou antes que a reflexão pudesse capturá-lo. Vivemos em fragmentos demasiado velozes para o pensamento. Enfim, quer dizer, o movimento ele fragmenta o presente, e o repouso prolonga o presente. A gente está aqui diante de uma tese sobre a estrutura da própria percepção. Existe mudança na natureza exterior e existe mudança no próprio ponto de vista. Essas duas coisas elas não são iguais, né? Eu posso observar uma árvore balançando, né? A árvore muda, mas o meu aqui permanece. E nesse caso, o presente ele continua relativamente unificado. Já quando o próprio evento percipiente muda, né? O aqui vai ser rompido, né? A duração presente também vai se romper. Na página 132, ele vai arriscar uma outra definição de cogrediência, né? Ele diz: é a preservação de uma qualidade inquebrantável do ponto de vista no âmbito da duração. É o prolongamento da identidade de estação no âmbito da natureza como um todo, que é o termo da apreensão sensível. Bom, né? Quer dizer, a, a, a estação era apenas uma construção geométrica, né?
Agora a gente descobre que ela representa o que que ela representa na experiência, né? A estação ela é justamente a preservação desse mesmo aqui através do tempo, né? A definição geométrica e a definição experiencial vão nesse conceito convergir. Tá. Logo em seguida, ele vai para uma outra discussão que também é bem interessante, né? Que é o caráter biológico do evento percipiente. É, enfim, ele argumenta, né, que entre os inúmeros sistemas temporais possíveis, um deles a gente só experimenta um deles, né? Como o nosso presente. É. Como é que isso é possível? E aí a resposta ela vai passar pelo próprio organismo, né? O evento percipiente ele tem um determinado caráter biológico que determina o sistema temporal ao qual ele pertence. Quer dizer, o Whitehead ele mostra que o sistema temporal da experiência cotidiana depende também da constituição biológica do evento percipiente. A gente não percebe um sistema temporal qualquer, a gente percebe aquele para o qual o nosso organismo está estruturado, né? A biologia passa a participar da própria constituição do espaço e do tempo da nossa experiência. Enfim. E aí, mais uma vez, o exemplo do trem, né? Que vai logo desembocar na ideia de trilha, né? Então, ele está ali falando. Quem está sentado no vagão pode organizar a sua experiência de duas maneiras, igualmente legítimas, né? Ele pode tomar o trem como referência, e nesse caso, essa pessoa ela vai se sentir imóvel e vai ver a paisagem se mover, ou ela pode tomar a paisagem como referência, e então vai perceber o trem em movimento, né? A experiência cotidiana ela oscila naturalmente entre esses dois sistemas de cogrediência, né? Essa ambiguidade não revela um defeito da percepção, né? Ao contrário, né, na opinião do Whitehead, ela mostra que a natureza admite diferentes sistemas temporais igualmente possíveis. Tá, bom. É, deixa eu ver aqui. Eu disse lá, né? Da estação, a gente vai para a trilha de pontos e eu já estou me aproximando aqui do final da minha exposição. É, tá. Cada estação existe dentro de uma duração de um sistema temporal determinado, né? E o White dele vai se perguntar o que acontece quando a gente prolonga essa identidade posicional ao longo desse sistema temporal, né? Quando a gente faz isso, a gente obtém uma trilha de pontos. A trilha de pontos ela pode ser é, imaginada, né? Eu coloquei aqui como uma coluna que atravessa, como uma coluna que atravessa sucessivamente todas as durações daquele sistema temporal específico. É importante aqui evitar um possível equívoco, né? É, a trilha ela não representa o movimento de um corpo, ela representa a permanência de um lugar, né? A trilha ela acompanha uma mesma posição através do tempo, né? E, bom, tá. É nesse momento que ele vai, ele mesmo dizer, retomar ou arriscar uma definição mais rigorosa de repouso e movimento. E é assim que ele vai, enfim, definir ambas as coisas, né? Um corpo está em repouso quando permanece na mesma trilha de pontos. Um corpo está em movimento quando ele passa de uma trilha para outra. Tá. Bom, aí vem, já de fato no finalzinho aqui, né? Um outro exemplo que eu acho também interessante, mas também ele é bem escorregadio, que é o da estrada, né? É, enfim, a estrada que nunca vai ser
percorrida, né? Ele diz ali, né? A estrada, tal como a vemos, jamais é atravessada, né? É, enfim, quando a gente vê um caminhão se deslocando por uma estrada, a gente imagina naturalmente que ele vai percorrer exatamente a estrada que a gente está vendo. Mas isso não é isso que está acontecendo. A gente precisa entender tudo que o capítulo construiu até aqui. Né? Um momento, ele é um evento. Quando esse momento termina aquele conjunto específico de partículas de evento. Logo em seguida haverá outro momento. Nesse novo momento, a gente vai ter novas partículas de evento. Elas ocuparão, né, elas vão ocupar praticamente. Ah, E beleza. aí? Foi. Tá, então, estou aqui falando desse, né, do exemplo que ele está trazendo da estrada, né? E do caminhão que, é, embora aos nossos olhos vá percorrer aquela estrada, né, que a gente vê, para o White não é exatamente isso que está acontecendo. Enfim, o caminhão ele nunca vai encontrar a estrada que você está vendo agora. Ele vai encontrar uma outra muito parecida. Estou dizendo aqui, né? Quase indistinguível, mas ontologicamente diferente. E aí ele dá esse exemplo da explosão da mina, né? Que eu confesso, não sei se ajuda tanto, né? Mas a ideia enfim, você vê uma estrada, né? E aí ele sugere a possibilidade de existir uma mina ali. Antes do caminhão chegar, a mina explode. O que que isso mostra? Mostra que a estrada que o caminhão vai encontrar já não é aquela que você observou. Porque entre um momento e o outro, houve um novo evento, né? A explosão reorganizou completamente os acontecimentos daquela região. E o caminhão vai encontrar uma outra configuração de eventos. Mas, enfim, isso é só um exemplo, né? A mina ela não é necessária, ela serve apenas para tornar visível, né, algo que acontece o tempo todo. Mesmo que nada exploda nessa estrada, mesmo que ninguém, enfim, mexa nessa estrada, né? É, enfim, mesmo assim, o caminhão nunca atravessa ela, nunca atravessa a mesma estrada, né? A estrada que a gente está vendo, né? Porque, enfim, essa estrada ela pertence a um presente, né? O futuro ele vai ser construído por novos eventos e relações entre esses eventos, né? E aí tem essa ideia, né? Logo em seguida, das retas, né? Como símbolos, que eu acho também uma ideia bem bonita, assim. Quando a gente vê uma direção no espaço, né? A gente não vê literalmente o percurso futuro de um corpo. A gente vê uma reta pertencente ao espaço momentâneo presente. Essa reta ela vai funcionar então como um símbolo de uma linha do espaço atemporal. A geometria ela torna possível representar um futuro ainda inexistente. Ela não vai tornar ele presente, né? E aí, bom, logo em seguida ele vai levantar a questão da perpendicularidade, né? Que é a deixa para o capítulo seguinte, onde ele vai se dedicar ao conceito de congruência, um conceito também bem importante, né? E ele fecha o capítulo com um parágrafo, enfim, enfim, com algum humor, né? Ele diz aí. Lamento que me tenha sido necessário administrar nesta conferência uma dose tão farta de geometria quadridimensional. Não estou me desculpando, pois realmente não sou responsável pelo fato de a natureza ser quadridimensional em seu aspecto mais fundamental. As coisas são como são, e seria ocioso encobrir o fato de que frequentemente é difícil aos nossos intelectos seguir aquilo que as coisas são. Furtar-se a tais obstáculos não passa de escapismo para com as questões últimas. Ele, enfim, ele termina o capítulo com
com esse trecho, né, com essa passagem, né, que funciona quase como uma espécie de manifesto filosófico, né? É, o Whitehead ele está aqui reconhecendo que enfim, a sua teoria ela exige abandonar muitas intuições herdadas da geometria clássica e do senso comum. Mas ele acha que essa dificuldade ela não decorre de um excesso de abstração da filosofia, decorre da própria complexidade da natureza, né? A tarefa da filosofia não é simplificar artificialmente o real, né? Enfim, mas construir conceitos capazes de acompanhar, né, o real até onde ele nos obriga, né, a pensar, né? Então, assim, só em retrospectiva, né, embora seja um capítulo muito, mais uma vez, difícil, né, ele tem uma arquitetura bem coerente, né? Ele começa perguntando como construir o espaço a partir de eventos, né? Em seguida, ele introduz uma série de conceitos que parecem talvez excessivamente técnicos no primeiro momento, e depois ele vai revelar que todos eles convergem para um único problema, né? Como tornar inteligível o movimento sem recorrer ao espaço absoluto newtoniano. E a resposta consiste em mostrar que repouso, movimento, posição, linha reta e até a perpendicularidade, né, podem ser reconstruídos a partir de relações entre eventos e entre sistemas é, temporais, né? Enfim, eu acho que a gente para por aqui, né? Espero que eu tenha ajudado aí a vocês um pouco. Ajudou sim, Júlio. É um capítulo difícil. Ele nem é tão longo, mas ele é complicadinho, né? Eu tenho É, pouco. eu tô preparando o curso de Grécia agora e eu tô relendo, né, a Física do Aristóteles e é um texto que está me surpreendendo muito, porque toda vez que eu li eu pensava assim, pô, isso aqui é Aristóteles ou é Whitehead, né? Lendo uma tradução do Reeve. O Reeve é um cara que traduziu para Hackett, lá dos Estados Unidos, e ele evita o jargão escolástico, ele ativamente evita o jargão da escolástica, da filosofia moderna e tudo mais, né? E é muito divertido porque tem muitas semelhanças. Por exemplo, essa noção do espaço, um contínuo, né? O Aristóteles define o contínuo de uma forma que lembra muito o contínuo extenso do próprio Whitehead. Por que que eu digo isso? Porque nós temos espaço, tempo e essas todas as dimensões que a gente chamaria hoje, mas também a diferença, né? Teve a hora que Júlio falou de que ter a continuidade não quer dizer que não tem fronteiras, né? Hum, E o Aristóteles fala a mesma coisa. Ele fala assim, olha, o exemplo da caneca, né, que virou meme aqui do grupo, né? A caneca, né? Quando sai a água, entra o ar, né? Então há uma continuidade no processo de composição dentro desse objeto, né? Então a noção de vazio, que é outra coisa que o Whitehead tem horror, o sim, Aristóteles também tem horror, né? Não é o vazio metafísico, né? É um vazio que não entende a geometria dos eventos, né? Porque sempre tem um evento acontecendo em algum momento, né? Mesmo no nível quântico, né? O Stácio pode falar melhor do que eu, inclusive. Mesmo no nível quântico, quando você está falando em vazio quântico, não é bem um vazio, na verdade é um estado de energia baixa, né? Então você ainda tem radiação cósmica, ainda tem não sei o quê, ainda tem um monte de coisa que estão se estendendo, né? É como se a natureza fosse esse contínuo, né? Extensivo, gigantesco, né? Que vai. é, Só que esse é o primeiro passo. O segundo passo é o que Júlio falou muito bem, que isso não impede a divisão, né? Isso, na verdade, é a causa da divisão. Esse é que é o mais legal, né? É a causa de você poder pensar que existem fronteiras entre as coisas. De que eu bebo água, eu não bebo ar, né? Porque água e ar têm divisão, né? Apesar de ter um contínuo extenso da natureza, é um contínuo extenso que permite, né, o evento água, o evento ar, né? Ao mesmo tempo dentro da caneca, né? Só um comentário de celebração. Eu acho que pode cancelar aí o compartilhamento da tela, Júlio, para a gente ficar. pois é, eu clico aqui, deixa eu ver se é isso aqui. Compartilhar, aí você
Ué, Interromper compartilhamento de tela. eu acho que eu. Ai, meu Deus. Share screen. Espera aí. Vitor está por aí, quer fazer comentários? Felipe, Estácio, Elvis, povo que está oculto, mas acho que tem umas pegadas legais aí. Júlio foi seu professor, né, Vitor? Ou não? Na verdade, não. Não? Não, Pensei que você tivesse estudado com ele. não, mas eu conheço ele é casado com a minha prima. É. Ah, tá. Tem uma extensão da continuidade. É uma Exatamente. continha. Não, primeiro queria parabenizar, né, o Júlio por ter conseguido expor esse capítulo tão difícil de maneira produtiva e esclarecedora, né? Capítulo. Eu confesso que eu não reli recentemente esse capítulo. Comecei a reler, eu não estava entendendo muito, assim, eu larguei. Mas eu tinha lido já anteriormente, né? E anteriormente era a mesma sensação, né? Chegam uns capítulos de conceito da natureza que você vai lendo e cada leitura é uma coisa nova, né? Abre novas portas e você fica de vez em quando mais esclarecido e mais confuso, né? Mas sim, deu umas. O que você falou assim, me deu uns certos insights, né, em alguns momentos, que eu achei bom. E é uma coisa que também acho que o Otávio gosta de bater a tecla, que é a ideia de que o ponto, na verdade, ele não é o mais simples, mas ele é derivado, né? Ele é, em certo sentido, ele é o resultado do processo. Então, em vez de uma visão clássica de mundo, né, onde se daria por simplicidade em simplicidade, vai se aglutinando, vai formando coisas mais complexas, né, que é uma visão, acho que, meio standard da física. Eu acho que o que o Whitehead está propondo, você muito bem expôs, é que é da complexidade que você chega ao simples, né? É como se fosse um certo afino, um, como dizer, uma redução, né? A partir, o simples se dá a partir de uma redução da complexidade. Então, o primado não é do simples em relação ao complexo, mas ao contrário, do complexo em relação ao simples, né? O que é bem curioso, né? Pode se ver também como uma visão um pouco holística, né? Da natureza e do mundo, como se o mundo fosse um todo que precede as suas partes, em certa medida, né? Primeiro vem o todo, depois as partes, e o todo não é fruto da aglutinação, né, ou da justaposição de partes. E é isso. Daqui a pouco pode vir outras coisas, mas isso foi uma das coisas que mais me chamou na apresentação. E realmente a ideia de que, enfim, claro que você tem, como você disse, o Einstein, né, a figura ali obscura durante todo o livro, né? Todo o livro é Sim. um Einstein com que ele está dialogando, diretamente e indiretamente, mas a ideia de que como que espaço, né, quando a gente vai falar de categorias espaciais, como lugar, posição, envolve tempo já, né? Essas coisas não são muito bem discerníveis, né? A ideia de um de um universo quadridimensional. Mas é curioso também notar que não é a mesma quadridimensionalidade, se você quiser, do Einstein, né? O Einstein, porque quando o Einstein vai falar de espaço-tempo contínuo, ele está pensando num universo em bloco, né? Onde tudo já está dado e onde não tem criação, né? Onde todos os eventos estão posicionados em relação de anterioridade, posterioridade, enfim, sei lá, tudo o que vai acontecer já aconteceu em algum sentido, né? Não tem criação propriamente, mas Sim. aqui eu acho que tem uma outra leitura, né, do que seria um universo quadridimensional, né? Primeiro como uma abstração, né, assim, você tem essa quadridimensionalidade, ela surge a partir da abstração de eventos mais fundamentais, né, sempre esse foco nos eventos, e, e que tem tudo a ver com outro tipo de geometria, né, no euclidianas. Enfim, um outro, talvez seja, eu sei, não conheço muito, né, mas talvez seja uma outra leitura, né, do Minkowski, né, Ah, sim. assim, se Einstein pensou num espaço-tempo bloco determinado, talvez Whitehead esteja pensando num universo quadridimensional que aceite e implique a todo momento criação, né, e,
Assim, aquelas coisas todas whiteheadianas, né? É isso, parabenizar e vamos passando. Né, eu acho que sem dúvida, assim, né, o Einstein é um interlocutor aqui, né, assim, direto e muitas vezes de fundo, né, e o Whitehead ele está realmente aqui esboçando uma teoria da relatividade diferente, né, e eu acho curioso o fato de talvez os maiores comentadores assim do Whitehead bom, pelo menos aqueles que eu gosto, como por exemplo a Isabel Stengers, né? Ela tem aquele livro Thinking with Whitehead, que eu acho muito bom e tal. Ela enfim, os seus enfim, seguidores, né? E tem vários, assim, eles tendem, em geral, a negligenciar essa teoria da relatividade whiteheadiana, né? Eles partem logo para cogrediência, congruência e tal, né? Eles não querem passar por essa coisa de rota e não sei o quê, que de fato enfim, nós somos filósofos, né? Não somos matemáticos nem físicos Uhum, quânticos, né? Mas aí é um pouco triste, assim, porque de fato eu tendo a ouvir de vez em quando podcasts, assim, entrevistas com esses astrofísicos, né? Em geral, todos eles têm o pé no Einstein uma visão determinista mesmo, assim, né, da, da natureza, né? Não tem criatividade, né? Enfim, não tem livre-arbítrio, não tem, entendeu? E o uhum, White ele está propondo uma outra maneira, né? Ele não é só ele que faz isso, várias outras pessoas também vão fazer. Mas há aqui uma alternativa que eu acho que ainda não foi devidamente, enfim, né, sublinhada, reforçada, né? Enfim. E aí, assim, só para uma coisa que também que eu acho que nesse capítulo também me chama atenção e sempre me chama muita atenção no White, né, que é essa coisa de um pensamento absolutamente sistemático, né? Muito rigoroso, mas ao mesmo tempo incrivelmente aberto, assim. É algo que a gente, me parece, tende a encarar enfim, coisas opostas, né? Então, ou você tem um pensamento sistemático, arquitetônico, né, dedutivo, ou então ele é aberto e processual. E o Whitehead, ele recusa essa bifurcação, de novo, né? É, enfim, então, e aí eu acho que isso, enfim, tem essa ideia, né, de que o sistema ele culmina justamente na impossibilidade de reduzir o real a qualquer estrutura definitiva, né? Então, o sistema ele é absolutamente necessário, mas ele só tem, de fato, relevância se ao final ele, enfim, manter as coisas em aberto, né? Abrir espaço para criatividade. Enfim, O capítulo é muito difícil, de fato, assim, né? é muito difícil. Ele tem esse Eu penei aqui. linguajar, ele tem já essa coisa meio físico-matemática, né? É, Enraizada. Mas, assim, você falando também, os exemplos, você conseguiu usar os exemplos muito bem, assim, eu acho que os exemplos deles são sempre formidáveis, né? Bem, mas é aquela coisa, de vez em quando eles mais obscurecem, né? Do que clarificam, né? Mas é sim, sensacional de qualquer forma, né? Mesmo, parece que é, tem alguma coisa ali. Mas é muito difícil de engolir muito, de vez em quando esses exemplos, né? Assim, cara, e não tem explanação, assim, né? Não tem uma explicação suficiente, né, daquele exemplo. Ele lança, né? E assim, tem aquele exemplo que eu adoro, que é do latido do cão, né? Ou do aham, atropelamento também. Que tem ali o humor, né? O humor é um humor esquisitíssimo, né? Porque é um cara todo um gentleman, né? Matemático escrevendo, né? É aquelas piadas de um matemático, né? E de vez em sim, quando você não ri da piada, ri do matemático, né? Assim, né? sim.
bem desse Mas jeito. Eu fico imaginando o que que era uma sala de aula dele. Ah, é. Devia ser uma tirada atrás da Engraçadíssimo. outra, né? É. acho que não deixa de ser humor, né? Então já tá valendo, né? Pelo menos. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho, de fato, esses exemplos que ele traz, né, bem concretos, eles realmente eles dão uma arejada boa, assim, né? Que é, assim, você tá lendo ali o capítulo, aí ele fala, eu Uhum, vejo uma folha. Aí você fala, caraca. Aí você, né, de fato, é um momento para você respirar, assim. sim. E como eles não são realmente tão óbvios, eles fazem a gente parar neles um tempo, assim, né? É, e nem sempre é muito fácil comprá-los, realmente. E eles são sempre, eu acho, um tanto escorregadios, né? Uhum, Tem sempre, me parece, a possibilidade de uma interpretação um pouco errada do que ele está querendo dizer, né? Mas eu acho que talvez isso seja consciente até da parte dele, não sei, né? Enfim, é mais uma vez essa ideia do sistema e de uma abertura, de sistema e uma abertura, né? Acho que e vocês conseguem imaginar um pouquinho do que era o esforço dele dando aula de matemática desse jeito. Porque uma das coisas que ele fazia era sempre tirar a matemática desse lugar comum da abstração e trazer para exemplos mais palatáveis, né? Vamos dizer assim, que as pessoas pudessem materializar aquilo dali. E ele era considerado lá em Cambridge como um professor fantástico, porque ele conseguia fazer associações que a maioria dos professores não conseguia, né? Para a gente é esquisito. Olhando da filosofia para trás, Sim, matemática, é muito esquisito, parece até que não casa, né? Mas olhando de lá para cá, nossa, é, fazia um sentido incrível. Eu acho, esse é um negócio muito bacana dele, né? é. Fio, você quer falar também? Vamos embora. Mete pau. Eu não sei se eu tenho. Porque eu acho que é sempre aquela impressão quando a gente está lendo o texto, ainda mais um capítulo como esse, que, no sentido dos detalhes técnicos, é muito carregado, né? Tem muito detalhe técnico que a gente tem que meio que absorver para conseguir um, realmente entender como toda a maquinaria está funcionando, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tenho essa impressão que, intuitivamente, o que ele está tentando argumentar é muito mais assimilável, digamos, nesse capítulo, que quando ele está falando de geometria, ele não está tentando usar a geometria para representar aquelas, como se teria numa descrição clássica, né, que querendo descrever. Alguém consegue me ouvir? Não sei. Estamos te ouvindo bem, ô Fio. De vez em quando dá uma picotada, mas no geral. Ah, sim. Não, que uma vez que você entende que a geometria está sendo usada aqui, assumindo que o que é a base são eventos e não. Que ele usa aquele exemplo daquela. Não uma estátua, alguma que tem em Londres, aquele. Como se chama? Aquela estátua alta, que ele usa no primeiro capítulo, né? obelisco. O obelisco, isso. Que ele está dizendo que até um objeto como aquele que a gente vê todos os dias, parece que tá lá parado, fixo, digamos. Até aquele objeto, na verdade, não é, a gente tem que entender que aquilo não é um objeto exatamente, mas é também um processo, é também um acontecimento. Então, de certa forma, ele está sempre buscando enfatizar essa dimensão da primazia do processo, do acontecimento, né? E eu acho que toda essa maquinaria geométrica que ele está descrevendo nesse capítulo passa a fazer muito mais sentido uma vez que você entende que ele está sempre partindo dessa ideia de que você está querendo descrever acontecimentos e não objetos, não é que quando ele fala em volume, em sólido, nesse capítulo, né, que a gente tem que entender que não são volumes ou sólidos no sentido em que quando você pega sei lá, um livro que você pode.
o volume é sólido aqui é meramente um tipo de, como se diz, heuristic. Heuristic. Existe essa palavra em português? Eu não sei. Existe heurística, eles usam muito na engenharia da É, computação. é uma heurística para tentar mostrar como certos acontecimentos podem ser entendidos como possuindo relações um em relação ao outro, né? É que ele tem sempre essa estrutura meriológica, que realmente toda a base desse livro é meriologia, né? É de que maneira você consegue alinhar eventos em eventos e você vai compondo a estrutura das relações entre os eventos através dessa concepção meriológica e que a geometria realmente está funcionando aqui para desvendar essa estrutura do alinhamento das relações entre eventos. E eu acho que nesse sentido, sei lá, eu acho que seria possível sentar e querer decorar todos os detalhes técnicos, toda a maquinaria meriológica que ele está descrevendo, mas ao mesmo tempo eu acho que tem uma concepção muito mais intuitivamente compreensível, subjacente a todo o texto. Então, eu não sei, nesse sentido, se é sempre necessário assim. Eu, na verdade, eu adoraria poder sentar e realmente decorar toda o sistema técnico que ele está expondo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é possível ler o texto e entender as concepções metafísicas por trás, de certa forma, de toda essa maquinaria. Eu não sei se mais alguém tem essa impressão ou essa experiência do texto, mas geralmente eu tendo a abordar o texto dessa forma, sabendo que provavelmente eu não vou decorar Ah, todos os detalhes sem dúvida. técnicos, Con- con- mas concordo, absoluto, Felipe. Amanhã eu já não vou lembrar mais o que que é rota momentânea e. Mas hum, um adendo também, assim, eu também não sei, mas isso é uma coisa que eu estou cada vez mais interessado em investigar, é as diferenças entre o Processing Reality e aqui, né? Porque, assim, por mais que a gente vai manter, assim, essa maquinária, vai que ele já não revisou essa maquinária toda e em Processing Reality já é Sim, outra coisa, né? exatamente. porque Parece que realmente você... são. Eu gostei muito desse livro um, que eu li, que é esse aqui. The Uhum. Quantum of Explanation, não sei como se mas eles falam nesse livro e me parece bastante correto que eles comparam essas duas fases da obra dele e eles vão dizer que meriológica e a filosofia do organismo ele vai através da questão da apreensão, de um tratamento da apreensão passa a ser meriotopológica, que é Uhum. realmente a partir da filosofia do organismo que ele vai integrando mais a dimensão topológica através da apreensão, esse entendimento da apreensividade da realidade, né? E eu acho que é interessante nesse sentido. De certa forma, eu acho que certas dificuldades nesses textos iniciais vem justamente do fato de que uma perspectiva meramente meriológica não consegue abarcar todas as dinâmicas que ele está tentando captar. Aí, se você assume que o evento é a parte primordial da conformação da realidade, de certa forma, uma metodologia meramente meriológica vai ter dificuldade em captar essa apreensividade, né? Aí, realmente, a diferença fundamental que eles identifiquem entre essas duas fases da obra é essa de ser ou somente mereológica ou meriotopológica. Uhum. E é a apreensão. É um tratamento melhor da questão da apreensão
na segunda metade, na filosofia do organismo, que realmente distingue, de certa forma, isso. A extensão. A concepção, você vai vendo, a concepção da extensão já existe em o conceito da natureza. Mas eu acho que ele consegue dar maior coerência à concepção da extensão a partir do momento que ele introduz a dimensão da apreensão. Porque é realmente a partir da apreensão que ele é capaz de mostrar como esses acontecimentos que ele meriologicamente organiza em O Conceito da Natureza vão ter essa relação extensiva a partir Uhum. da apreensão na filosofia do organismo, né? Sim. Eu acho que realmente, se bem que é interessante, nesse livro eles até falam que na verdade, o método de abstração extensiva foi usado por pessoas que lidam com máquinas que têm aplicações no, ao programar máquinas que têm que perceber um ambiente. É estranho, mas, Interessante. enfim. Bom, eu acho que esse encontro de hoje mostra pra gente. Estácio está por aí ainda. Quer falar alguma coisa, perguntar antes da gente encerrar? Se ele quiser, ele fala aqui. Acho que um estudo de um capítulo desse como esse, carregado de geometria como né, e de conceitos filosóficos que ele ainda está elaborando. Né, eu acho que mostra para a gente a importância da gente estudar Whitehead numa cronologia de produções. E certamente, em processo e realidade, ele melhorou. E isso que o Phil trouxe aí, de que esses caras fazendo essa análise, né? Mostram que quando ele tem o conceito, ele traz o conceito de preensão, ele consegue dar, né, um sentido diferente. Então isso mostra pra gente essa gênese, né? Lá em 1919, bolinha, quando esses conceitos que vão formar esse livro, né? Ele fala que eu fico muito baixa às vezes, né? É que, na verdade, o meu microfone é o microfone da câmera. Então, eu tenho que aprender a chegar mais perto e falar um pouquinho mais projetada para você me ouvir melhor. Melhorou? Então, o que que acontece? De fato, o Whitehead está desenvolvendo as coisas. O que o Phil disse sobre que os caras estão considerando nesse livro, né? Que a partir do momento em que ele traz o conceito de preensão e desenvolve esse conceito de preensão, a ideia da extensão vai ficando um pouco mais robusta. Então, é muito útil, né? Onde eu quero chegar, é muito útil a gente estudar Whitehead cronologicamente, né? Sabendo que essa obra é uma obra que ele escreveu 10 anos antes de Um Processo em Realidade, e que depois, quando a gente chegar em Adventures of Ideas, ele está 5 anos depois do Processo em Realidade, em Modes of Thought mais ainda. Então, é por isso que de vez em quando eu bato o pé aqui dizendo, não vamos começar estudando Modes of Thought, apesar de ser o mais fácil, porque a gente não compreende o mais difícil, que é como ele chegou nessa facilidade. E esse é um esforço que o Whitehead faz constantemente, de facilitar o entendimento daquilo que ele está tentando apresentar. Nesse sentido, ele é nota 10. Ele pode não conseguir, mas que ele tenta, ele tenta. O esforço está lá e é reconhecido, né? Então é isso, gente. Obrigado aí por hoje. Obrigado, Júlio, pela apresentação. Obrigado também, Vitor e Phil, pela Eu participação. posso dizer só alguma coisa rapidinho? Pode falar. Não, eu só diria, eu sempre fico impressionado quando você lê o conceito da natureza e você lê processo e realidade, como ele conseguiu em 10 anos totalmente reconstruir, de certa forma, o pensamento dele. Tipo, eu acho que tem poucos autores, mesmo na filosofia, que conseguiram, não sei, dizer, bom, esse projeto, por tais motivos, eu não vou continuar com esse projeto, agora eu vou meio que me reinventar realmente. E ele conseguiu de uma forma assim totalmente fenomenal, né? Tipo, É, eu acho que não tem igual na filosofia, e eu acho sei que lá. tudo tem muito a ver com o próprio nome processo, porque ele se É, percebe em processo o tempo todo. Ele não uhum, considera as ideias dele como acabadas, né? Então, uhum,
Eu falei já aqui algumas vezes, né, que o pessoal lá do IPN, quando me acolheu lá, e eu falei que para mim o processo era um sistema de vida, e o Hermann Greene falou: Nossa, eu nunca vi uma definição tão precisa do que seja o processo, porque realmente é um sistema de funcionamento. E uma pessoa que é, Hum, vamos dizer, processual, ela já é autorresiliente assim o tempo todo. Então, essa resiliência do Whitehead, né, ela já é uma coisa que você percebe nele o tempo inteiro. Eu, particularmente, tenho uma suspeita muito clara de que isso começa pelo fato dele não ter frequentado escola no início da vida dele. Ele só foi frequentar a escola depois do ensino médio, indo já para a faculdade. Então, toda a educação dele foi doméstica, uhum, vamos dizer assim. Ele tinha educação doméstica para ele poder chegar lá e depois, quando ele faz os exames de admissão no médio e na universidade, ele já sai batido. Então, ele é um modelo engraçado, porque mostra que a escola não é tão eficiente assim. Um cara brilhante estudando sozinho chega mais longe do que a própria escola. Por isso que nos fins da educação ele questiona tanto os sistemas e os métodos de ensino, porque quando ele chega finalmente à educação formal na escola, ele percebe que ele aprendia melhor quando ele estava estudando com o tutor dele. Então isso é meio engraçado, né? Então ele desenvolve caminhos dele mesmo, trilhos dele mesmo, para percorrer e chegar a certas conclusões que você não vai ver na estrutura formal do pensamento, nem da época dele, nem prévia, uhum, né? Então ele realmente está percorrendo um caminho muito original, que é importante a gente ter noção disso, né, biograficamente, porque aí a gente percebe que, mas ele não concorda com fulano. Não, não, porque ele chegou realmente lá por outros caminhos. Depois ele vai fazer as conexões, mas ele não tem intenção de concordar ou discordar com alguém ou não. Ele tem intenção de mostrar como é que é o caminho que ele raciocina, ler na literatura e ver quem é que ventilou pedaços daquilo que ele está dizendo. E aí, quando ele percebe que as pessoas ventilaram pontos, aí ele vai estudar aqueles pontos para ele dizer que ele está amparado naquele cara ali. Mas originalmente ele tem um caminho mais autônomo mesmo. É que ele não é tão desrespeitoso ao ponto de desconsiderar quem pensou naquilo antes. Porque existem alguns acadêmicos que são assim, né? Só porque ele teve uma ideia que ele acha que é original, ele desconsidera toda a literatura prévia já publicada. Ele não. Ele tem uma ideia, ele acha que é original, mas ele vai futucar e ver quem é que falou isso aqui primeiro, né? Tanto que eu acho isso muito bacana no diálogo dele com o próprio Einstein por causa disso. Os dois estão pensando as mesmas coisas o tempo todo e em nenhum momento, inclusive os biógrafos acreditam que ele chegou na conclusão do Einstein muito antes do Einstein, mas em nenhum momento ele reivindica a autoria. Sabe? Quando ele vai dialogar com o Einstein, ele diz, eu quero entender você aqui, mas eu tinha essa outra consideração, o que você acha disso, né? É bem interessante essa resiliência dele, que demonstra até uma certa humildade, né, dele diante de um universo de conhecimento que ele está dialogando com, mas ele não domina. Eu acho isso muito uhum. bonito, né, dele. É um encantador, a parte encantadora do mestre. Bom, gente, obrigada aí por terem ficado até aqui. Chegamos aí ao nosso final de encontro. Estaremos na última semana, novamente de agosto, última sexta-feira de agosto, novamente aqui presencialmente. Hoje tivemos alguns percursos de gravação, mas eu acho que dá para juntar tudo que ficou gravado e fazer um vídeo só. Um beijo para vocês, obrigado aí todo mundo. Tchau. Tchau. Beijos. Tchau.